Já vamos pegar a palavra de Deus em 1 Coríntios. Vamos também usar da palavra para poder ficar mais íntimo do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 10. 1 Coríntios 2, versículo 10. Você que ainda não tem o costume de carregar a palavra de Deus, eu quero fazer um apelo do Espírito Santo para você. Um apelo que vem do céu. Está na hora da gente pegar de novo a nossa Bíblia, ler, riscar, permanecer na palavra de Deus. Ficar com a palavra de Deus. Ter o contato com a palavra de Deus. Segurar a palavra de Deus. Ser íntimo da palavra de Deus. Então, precisamos de novo voltar a esta intimidade profunda com a palavra de Deus. Amados, pelo menos no retiro, não deixe a tua Bíblia em casa. Pelo menos no grupo de oração, carregue a tua palavra com você, pelo menos na missa. Seja uma pessoa mais íntima da palavra de Deus, nem que for através de cada missa que você vai. Mas precisamos de novo voltar a fazer experiência profunda com a palavra de Deus. Acharam? Primeiro Coríntios 2, versículo 10. Versículo 10. Vamos ler junto? Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito penetra, conhece, sabe de tudo. O Espírito Santo revela quando estamos em pecado. Não dá para fugir. Não dá para ser falso. Não dá para mostrar um rosto de santidade quando eu não sou. Em pouco tempo uma mentira, ela acaba sendo desfeita. O Espírito Santo é conhecedor de tudo. Esta pregação que eu estou fazendo agora, ela é tirada de um livro que eu ganhei do meu afilhado diácono Paulo Lourenço, da Canção Nova. E ele me deu esse presente, que é um livro do Beni, que se chama Bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo. Vocês podem ler que o livro é bom. Muito bom. No meio desse livro está o nosso creio da Igreja Católica, é um livro evangélico. E está o creio inteirinho da Igreja Católica dentro desse livro. Então, é lindo esse livro, porque ele nos ensina a ser mais íntimo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz para nós: o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Uma pessoa que faz uma experiência profunda com o Espírito Santo, veio num retiro como esse, e ela diz que ela experimentou verdadeiramente. A experiência profunda do Espírito Santo não mostra quando você chorou não, viu? Isso não sinaliza uma experiência de conversão.
Experiência profunda do Espírito Santo também não mostra só porque você está rezando bonito, ou está pregando bonito. Não é experiência do Espírito Santo só porque você rezou por alguém, essa pessoa se converteu ou alcançou um milagre. Experiência profunda do Espírito Santo mostra o que esse menino fez. Como que é seu nome? O Eric. Ele teve uma experiência profunda do Espírito Santo. Vocês pensam que é fácil ficar sem usar a droga? Eu pergunto para vocês, quem fumava? Eu espero que aqui ninguém fume, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela faz é jogar o cigarro longe, porque ela sabe que o cigarro tem a força de destruir o seu pulmão, tem a força de destruir a sua saúde. Então a sabedoria do Espírito Santo, quando entra nela, a primeira coisa que ela toma é uma atitude, uma decisão de renunciar àquilo que prejudica a vida dela. Ele só pode ser um testemunho de muito crescimento espiritual e financeiro por causa da renúncia dele. Eu não tenho dúvida que tudo que ele colhe hoje é fruto da vida de renúncia, porque não é fácil dizer não para a droga todo dia, para o álcool, para uma vida promíscua. Não é fácil, gente. Eu digo para vocês que é um caminho muito árduo, de cruz, porque às vezes a gente olha para uma pessoa que usa droga, álcool, e a gente fala, não deixa porque não quer. Vai você cair neste mundo para você ver como que é difícil. Não é fácil renunciar ao pecado todo dia, porque o pecado é muito prazeroso na nossa vida. Mas a gente às vezes fala tão mal de uma pessoa que usa droga, e a gente usa coisa pior do que esta pessoa. A gente usa outras drogas muito mais agressiva para o nosso corpo, para a nossa saúde. A Bíblia diz que a língua é capaz de matar alguém quando julga, quando fala mal. E quantas vezes nós usamos da nossa língua, em vez de evangelizar, deixar o Espírito Santo falar conosco, ir aonde Ele quer pelo poder de exaltar o irmão, de olhar para o irmão, ver o esforço que o irmão está fazendo para sair do pecado. Se ele caiu no pecado de novo, eu tenho que usar da misericórdia, como Deus usa da misericórdia para comigo. Mas a gente é mau. A gente, se uma pessoa, vamos supor, se hoje o César, que é fundador da Operários da Messe, vocês pegassem o César no bar bebendo, qual seria a tua atitude? Eu tenho certeza que muitos teriam a atitude daquelas pessoas que pegaram a pecadora na praça e começaram a querer jogar pedras. Mas só Jesus teve a coragem de entrar naquela história e de amar aquela mulher, porque ele sabia que o amor era a única força que traria ela de volta para a vida. O Espírito Santo foi muito sábio quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Mas nós não somos capazes de suportar o defeito dos outros, não, a começar dentro da nossa casa. A gente sai de um retiro como esse e a gente chega lá e encontra uma pessoa fazendo uma coisa errada. Somos os primeiros a pegar pedra para atirar nos nossos. O nosso Espírito Santo teve tanta paciência e tem tanta paciência em esperar a nossa conversão. E a gente não tem paciência nenhuma de esperar a conversão do nosso irmão que está do nosso lado. Por quê? Porque nos consideramos santo demais. Porque rezamos um terço e vamos à missa diariamente, já achamos que somos santos. O resto todo mundo é errado. O Espírito Santo faz a gente amar as pessoas de outras religiões, sem falar mal delas, sem julgá-las,
Graças a Deus que tem um Papa Francisco para nos ensinar esse caminho. Tem tanta gente bitolada por aí que nem ouvir uma música evangélica pode mais, que já é pecado. Bendito seja Deus pelos evangélicos que têm anunciado a palavra de Deus. A Bíblia diz que muitas prostitutas vão entrar no céu. E muitos daqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu cantei, não levanta-te, eu não te conheço, sai daqui, servo mau e cruel. O Espírito Santo nos ensina a amar. Viemos para este mundo para ser fonte de amor. Se o outro está errado em pecado, Deus o julgará. Já temos um juiz para isso. Eu não posso ser juiz da vida das pessoas, porque eu posso crucificar as pessoas e condená-las de forma errada. O que levou verdadeiramente aquela pessoa a cair no mundo das drogas, da prostituição, do roubo? Eu desconheço. Talvez ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive na minha vida. Então, eu vim para este mundo e não cabe a mim o julgamento, meus amados irmãos. Eu preciso amar. E amar até mesmo aquele que está longe de Deus. Aquele que por algum motivo abandonou a igreja. Aquele que fazia parte dos meus, junto comigo na igreja, que ia na vigília comigo, que rezava comigo. Mas não vai ser pela condenação que você vai trazer eles de volta. Vai ser pelo amor. Será que você já foi fazer uma visita para essa pessoa? É como Jesus entra na casa do pecador, porque Ele não quer perder nenhuma alma. E nós temos que ser profeta do amor, da misericórdia. Deus usará destas armas para conosco quando chegarmos face a face com Ele na eternidade. E eu preciso ter mais misericórdia com os meus irmãos. Perdemos muito tempo brigando, criticando, falando mal uns dos outros. Precisamos comungar da fonte da palavra de Deus. Não adianta ser falsa diante de Deus. Não adianta colocar máscara diante de Deus que somos bonzinhos, santos, e no fundo não somos nada. Falamos tão bem de Jesus para tantas pessoas e não falamos bem de Jesus para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Viemos aqui, fazemos experiência do Espírito Santo e até dizemos para muitos que somos cheios do Espírito Santo. Mas na primeira oportunidade, quando alguém vem para puxar o nosso tapete, para nos fazer ser humilde, a gente é o primeiro a não querer mais olhar para esta pessoa, a ficar de mal, magoado, cheio de mágoa, ressentimentos, falta de perdão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não guarda rancor, porque ela destrói pela força da oração e do amor. O Espírito Santo prescruta os nossos corações. E Ele sabe quando nós somos verdadeiros. A mentira não converte ninguém. Mas a verdade do Espírito Santo, se eu falo para minha irmã que é para ela rezar pelo menos 1/3 por dia, e eu não rezo, será que a minha evangelização está sendo eficaz? Eu mando todo mundo rezar, mas eu não preciso rezar. Já estou santa. Eu tenho muito medo de pessoas que é santa demais neste mundo. De pessoas que não precisam mais rezar 1/3. De pessoas que não precisam mais ir à missa. De pessoas que não precisam mais confessar com o padre. Se confessa sozinho. Uma vez eu encontrei uma mulher que disse assim: eu não preciso mais fazer retiro. Eu já fiz mais de 40 retiros na minha vida. Conheço todas as pregações. Eu fiquei olhando para ela. Eu falei assim: misericórdia, Jesus.
esta ainda não fez experiência do Espírito Santo. Porque cada retiro que eu vou, eu vejo que eu ainda não sei nada. Tem retiro que eu já ouvi a mesma pregação, até os meus testemunhos 1000 vezes. Mas o meu coração está tão cheio do Espírito Santo que cada vez cai de forma diferente dentro do meu ser. Eu compreendo com a ação do Espírito Santo coisas que eu ainda não tinha compreendido naquela palestra anterior. Tem pregação que eu escuto não sei quantas vezes. As pregações do Padre Afonso mesmo, eu preciso escutar muitas vezes a mesma pregação para poder entender o que o Espírito Santo está querendo me dizer, de tão profunda que é. O Espírito Santo não repete nada, meus amados irmãos. O Espírito Santo é novo todo minuto, até numa música que o ministério cantou. Quantas vezes o ministério cantou a determinadas músicas que eles cantaram aqui? E talvez você não chorou tantas vezes que você cantou, e agora você foi e chorou com aquela canção. Porque o Espírito Santo é sempre novo na nossa vida. Marque esta palavra. Esta palavra tem poder. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele conhece o coração de Deus. Ele sabe dos propósitos, da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos pegar outra, para não perder muito tempo. Então o Espírito Santo, nesta palavra de Coríntios, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É Ele que vai nos ensinar as coisas de Deus. Ele é o nosso guia. Romanos 8, 26 a 27. Romanos 8, 26 a 27. Romanos 8, 26 a 27. 26 a 27. E a palavra de Deus para nós diz o seguinte: 8, 26 a 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem, vamos falar alto? Orar como convém. Continuemos. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos. Vamos ler de novo? Que linda que é esta palavra. Outro sim. Então vamos tirar 3 coisas desta palavra. O Espírito ora em nós, Ele vasculha os corações e Ele possui a mente, a inteligência, tudo do Espírito Santo. Aqui a palavra mente é abrangente e acampa as ideias de raciocínio, emoção e propósito. O Espírito Santo opera em nosso favor. Jesus deixou bem claro isso em João 16, 26. Foi isso que o Espírito Santo fez pela nação de Israel. João 15, 26. Aprendemos que Ele não apenas ensina, como também testifica. Ele dá testemunho.
João 16, 12 a 15. Jesus nos mostra que Ele é o nosso guia. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. O Espírito Santo ora em nós conforme Ele quer. E eu digo para vocês que isso é uma verdade. Sabe aquele dia que você senta no sofá e você diz assim: agora eu vou descansar. E de repente o Espírito Santo fala no teu coração: vai rezar um terço agora por alguém que está precisando. E é uma força que te envolve do nada. Ou então, de repente você está andando, está fazendo alguma coisa e surge uma vontade de você orar, e dá uma vontade de você chorar. É uma coisa que vem assim, que você não sabe de onde que vem, mas que invade o teu coração de tal forma que você precisa orar naquela hora, ou precisa fazer o que o Espírito Santo te pede. Vai na missa agora. E quando você chega lá, você tem uma surpresa naquela missa, uma graça especial. Como isso é bom! Não é gostoso isso? Eu, nas minhas férias, eu nunca prego, porque a minha vida de trabalho é pregação. Eu estava lá em casa, na casa da minha mãe, deitada, descansando, aproveitando, e de repente chega uma moça para pegar o planejamento espiritual. E ela disse assim, seria minha última semana em Maringá, e ela disse assim: irmã, a coordenadora do grupo Raio de Luz, que é a Marisa, minha amiga, uma santa mulher cheia do Espírito Santo, que eu digo que é muito bom estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo, é uma maravilha, incendeia o coração da gente de tal forma, e disse assim, pediu para a senhora pregar terça-feira à noite no grupo de oração. E naquela hora, é como se um raio de luz entrasse dentro de mim, iluminasse o meu coração e dissesse para mim: todo ano eu peço a doação de comida para o retiro de silêncio das irmãs que nós fazemos. São 60 irmãs que fazem o retiro na chácara todo ano, em janeiro, e a outra metade das irmãs fazem em julho. É como se Deus, até aquela hora eu não tinha conseguido pedir doação de comida. É como se Deus falasse assim: vai no grupo e seja humilde e pede para o povo ajudar na doação de comida. E eu obedeci a voz de comando do Espírito Santo. Eu digo para vocês de que forma que isso foi testificado, como diz a palavra, confirmado que esta voz veio do Espírito Santo, pelos frutos que produziu depois daquela noite. Quando eu encontrei aquele espaço com tanta gente, era uma multidão de pessoas. Foi uma noite tão maravilhosa que muito mais do que eu dei para aquelas pessoas, eu recebi. Sabe aquela noite tão cheia do Espírito Santo que eu vi, que o Espírito Santo me levou lá para eu ter uma experiência profunda com Ele, de Pentecostes, do Espírito Santo, de ficar o meu coração de novo embriagado pela força, pelo amor de Deus. E depois no final, o Espírito Santo estava falando já há dias no meu coração que eu precisava ser mais humilde. Quando eu pedisse ajuda para as pessoas, era um jeito de Deus treinar minha humildade. Porque no fundo Deus mostrou que eu não pedi ajuda para as pessoas, não é porque eu não queria atrapalhar as pessoas, é porque eu era orgulhosa. Eu tinha vergonha de pedir para a obra de Deus. Então naquele dia eu rompi com isso. E eu falei que eu estava precisando de ajuda. E eu precisava que aquele povo me ajudasse a doar comida. Se um doasse, um óleo, outro doasse um pacote de arroz, outro de feijão, isso não ia fazer falta para ninguém. E neste caminho meu de humildade, eu digo para vocês que eu me surpreendi de tal forma que aquele povo se comoveu. Aquele povo assumiu a minha causa como se fosse deles, gente. Aquele
aquele povo aparecia na casa da minha mãe. Depois aí acabou o silêncio de verdade, acabou o descanso de verdade, porque toda hora estava chegando comida na casa da minha mãe. Um levava um pacote de leite, outro um pacote de arroz, um pacote de feijão, outro levava dinheiro, outro levava... Que a minha família ficou comovida de ver o carinho de Deus através dos braços daquelas pessoas do grupo de oração. Deus me ensinou que o povo é muito bom, que o coração do ser humano é muito bom, o quanto que o povo está disposto a ajudar. Agora há pouco o César veio me falar assim, que ele comprou esta Doblô. Vocês sabem que tudo isso custa dinheiro. Eu fui uma grande motivadora deles para comprar um carro maior e melhor. Mas eu ainda acho que eles ainda precisam de uma Doblô nova, porque eles compraram uma usada. E eu vou rezar para eles terem uma nova. Mas eu digo para vocês que eu disse que eu troquei o meu carro na fé, como eu sempre fiz. Eu vou lá, dou o meu passo na fé, compro e ponho na conta de Nossa Senhora. Sempre fiz isso. E já estou no 5º carro novo, graças a Deus. Comprar um carro de 63 mil na fé, eu digo para vocês, claro que vai ficar menos, porque eu vou dar essa Doblô, então vai diminuir pela metade. Mas as pessoas olham para mim e dizem assim: eu preciso trocar o carro, porque ele já está me dando muito gasto. Final do ano, nesse término de ano, a gente já gastou um monte, porque agora começa a trocar, né? Pneu, quem tem carro sabe muito bem, não preciso explicar para vocês os gastos. E quando a gente vai para uma missão, ninguém nunca calcula que a gente também gasta na manutenção do carro. Ele só pergunta quanto você gastou de combustível. É verdade. E os meninos estão aqui, podem testemunhar isso. Quanto que você gastou de combustível, de despesa? Mas ninguém nunca pergunta quanto que você gasta de manutenção. Então a gente tem que se virar sozinho. E a manutenção não é tão barata. Troca de óleo. E tudo isso gasta na estrada. Uma peça que nós trocamos agora foi 3 mil só desse carro. Vocês estão entendendo? Porque gastou de tanto que eu dirijo. Que a minha vida é na estrada. Então eu quero dizer para vocês que evangelizar fica caro. Não fica barato. E a gente tem que ter muita humildade para dizer para vocês que nós precisamos da ajuda de vocês. E hoje eu não quero pedir para mim, não. Eu sei que Deus, Ele vai prover de alguma forma para a minha vida. Mas eu quero pedir para vocês ajudar o pessoal do Operários da Messe, que está tão perto de vocês. Eu sei que muitos não têm dinheiro para ajudar eles a pagar as parcelas que eles ainda precisam desse carro. Mas você tem amigo, empresário. E você pode ir lá, jogar uma medalhinha de Nossa Senhora, entrar naquela empresa e pedir ajuda. Você pode ser um profeta da evangelização assim. Talvez em muitos lugares, como eu entrei para pedir ajuda, eu fui humilhada. De vez as pessoas dizer assim: vocês são tudo um bando de vagabundos, que não trabalha e quer ainda ganhar dinheiro nas nossas custas. Já ouvi isso. Graças a Deus. E que bom ser humilhado pela causa de Deus. Que bom quando alguém nos xinga. Que bom quando alguém pisa sobre a vida da gente, porque não está pisando em nós, está pisando em Deus, na obra de Deus. Eu podia estar muito bem como farmacêutica bioquímica, muito feliz lá no meu trabalho, tinha muitas propostas boas, porque sempre fui uma boa profissional, graças a Deus. Mas Deus me chamou para esta obra. E Deus me chamou para ser uma guerreira. E eu nunca, vocês vão pedir, eu pedi nada para mim. Uma roupa, um calçado, nunca. Mas eu vou pedir para a obra de Deus sempre. Seja a obra da Canção Nova, seja a obra Operários da Messe,
seja obra uma paróquia de um padre, vocês sempre vão ver eu pedindo. Porque Deus já falou ao meu coração: quem pede, recebe. Quem bate na porta, alcança o verdadeiro milagre. E muitos dos meus benfeitores, eu digo que não fui eu que fui atrás, foi Nossa Senhora. Porque eu rezo e peço para ela tocar naquele coração para me ajudar. É assim. E eu tenho certeza que quando chega um benfeitor para mim, foi Nossa Senhora que escolheu. E eu cuido dele como amor, com tanto amor como Nossa Senhora cuida de mim. E eu quero dizer para vocês que naquele grupo eu fui tão mexida, porque aquele povo foi tão assim, inspirado por Deus, que aquele povo chegou a me dizer assim: através de você Deus falou conosco, e nós vamos ter uma dispensa da copiosa redenção lá no local do nosso trabalho. O nosso grupo assumiu a copiosa. Todo dia a gente vai estar coletando comida, alimentos, e não só no retiro de silêncio uma vez por ano. Toda vez, irmã Zélia, que você vir em Maringá, vai ter a dispensa de vocês para levar comida para a copiosa redenção. Olha que gesto mais lindo. E isso converte o nosso coração. Isso nos leva a fazer as coisas com muito mais amor para Deus, a cuidar melhor daquilo que o Senhor nos dá, a zelar melhor daquilo que o Senhor nos confia através de vocês. A nossa vida de consagrado tem que ser muito transparente diante de vocês, para vocês saberem aonde está sendo investido o dinheiro que vocês doam para esse trabalho de Deus. Vocês são convidados a entrar na nossa vida, a ir lá no Operários da Messe, saber onde está indo o dinheiro que a gente ajuda esta obra. Vocês têm o direito de saber, porque isso vai motivar ainda mais. Quando você souber que o teu dinheiro está fazendo tantos milagres, está indo em tantos lugares que você nunca imaginava que iria. Esse carro que você vai ajudar o César a pagar, quantos lugares não vai esse carro para levar esses músicos, para evangelizar, para levar a palavra de Deus, para levar o amor de Deus. Eu digo para você, nem você vai ter noção. E quando você chegar lá no céu, Jesus vai dizer: ó, os operários da messe não salvou todo o povo sozinho. Veja a multidão que vocês ajudaram. A irmã Zélia não salvou aquele povo sozinho. Você foi colaborador pela tua oração e pela tua ajuda material. E eu digo para vocês uma coisa, amados irmãos: quanto mais você ajuda, mais você tem. Eu às vezes ajudo sem ter nada. Eu dou o que eu tenho. Eu ajudo também a obra da Canção Nova, porque eu sei da luta deles. Eu ajudo outras obras que tem por aí. E quanto mais eu ajudo, mais Deus me dá. É o dom da gratuidade. Quanto mais, quem que Deus fez? Ele não foi dar para quem tinha mais. Para quem dá mais, sempre recebe mais. Essa é a verdade. E muitas das vezes nós não alcançamos os milagres e muitas coisas, porque nós somos pão duros. Não queremos dividir. Às vezes nós damos desculpa: eu não tenho dinheiro. Mas você tem perna, pode caminhar, pode ir atrás de alguém que tenha dinheiro, arrumar um benfeitor, arrumar alguém para assinar a revista, arrumar alguém para fazer determinadas coisas. E isso é a beleza verdadeira de um bom e um grande Pentecostes na vida de alguém. É querer ser livre dessas coisas do mundo. Nós não podemos se apegar às coisas do mundo, mas nós precisamos verdadeiramente deixar o Espírito Santo orar em nós, doar através de nós. E mais, o Espírito Santo não é tão, ele não faz as coisas tão pequenas. E o que mais me comoveu ainda é que na casa da minha mãe eu tenho um quarto meu, e eu tenho muitas apostilas e muitos cadernos, porque eu escrevo muito demais. E eu falei para minha mãe: mãe, eu preciso de uns armários.
para pôr esses livros, para organizar essas apostilas. E partilhei com meu amigo se ele conhecia alguém que fazia alguns armários, claro, bem baratinho, para eu poder organizar minhas coisas. Meu amigo, no grupo dele, nesse grupo lá do Raio de Luz, partilhando que ele precisava de uma pessoa que fizesse os armários para mim. O Adriano, um homem muito de Deus, que desde adolescente eu conheço ele, ele canta e toca para mim, um homem ungidíssimo do Espírito Santo. E o Adriano falando, uma mulher ouviu. O que a irmã Zélia está precisando? Ela precisa de uns armários para pôr lá no quarto dela, para guardar as coisas dela na casa da mãe dela, porque ela vem uma vez por ano de férias e as coisas dela ficam muito desorganizadas. Aquela mulher falou assim: eu quero só dizer uma coisa para você, Adriano, eu vou doar esses armários para a irmã Zélia. Aliás, eu não vou doar esses armários, eu vou doar um quarto para ela, porque eu e meu marido recebemos um milagre no retiro dela. Ela não sabe disso, e nós somos e seremos eternamente gratos a Deus por Ele ter usado dela para nos trazer uma graça tão especial para a nossa casa. Aquela mulher foi na casa da minha mãe, tirou medida de tudo. Agora já meu pai ligou, está pronto, ela montou um quarto. E pensa no quarto. Gente, até agora eu não acredito no carinho, no amor de Deus por mim. Aquela palavra que o Senhor diz: cuidai das minhas coisas que eu cuido das tuas, é verdade. Gente, ele foi na casa da minha mãe, o Espírito Santo foi lá. E olha, de todos os quartos que eu tenho, esse vai ser o quarto mais bonito, mais chique que eu vou ter. Que acho que até hoje na minha vida eu não ganhei um quarto chique desse. Porque o Espírito Santo é assim. Quando Ele dá uma coisa para a gente, Ele dá do melhor. Um dia eu perguntei para o Espírito Santo: mas o Senhor só me dá coisa boa. Se Ele me dá um lençol, Ele me dá a marca mais cara da loja. Eu fui visitar uma mulher agora, ainda nas minhas férias, e ela me deu um jogo para minha casa de edredom, de lençol. Mas pensa no jogo: lençol, edredom, travesseiro, é tanta coisa que eu nunca vi aquilo, de tão lindo que é o melhor que tinha na loja. Ela falou assim: é este, escolhe, eu quero que você escolha o melhor, o mais caro, o mais bonito. E eu falava: Espírito Santo, você só me dá o que é bom, só me dá roupa de marca, só me dá coisas boas para minha casa, tudo que o Senhor me dá é o melhor. E Ele me disse: porque eu quero que você me dê o melhor de você, o melhor para os meus filhos, o melhor do teu tempo, o melhor da tua alegria, o melhor da tua oração, o melhor. Deus, o Espírito Santo é assim. Talvez você, claro, Deus não quer que a gente use, como diz o Papa Francisco, carros importados que gastam horrores. Não é isso a vontade de Deus para nós consagrados. Mas Deus quer que a gente tenha pelo menos uma boa estabilidade, onde a gente passa 12, 24 horas dirigindo. Deus quer o mínimo, um ar-condicionado, um som dentro de um carro que nos dê pelo menos saúde. E isso vocês têm que entender. O Espírito Santo quer verdadeiramente que a gente viva mais, que a gente tenha mais. Chega nos lugares, por exemplo, eu vim dirigindo de lá aqui, vou dirigindo, e Ele quer que a gente tenha saúde, força. Ele não quer que a gente tenha apegos a carro, a nada. Isso não é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer nos dar o que é necessário, como diz a palavra de Provérbios. Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza, para que rico eu não te esqueça, para que pobre eu não venha roubar. Me dê o que é necessário. O Espírito Santo quer dar a cada um de nós o que é necessário para viver. Mulher, quantos pares de sapato você tem guardado no teu guarda-roupa sem usar? Quantas roupas você tem no teu guarda-roupa que você não usa? Diz um santo: você está roubando dos pobres.
o que você não usa mais de 1 ano, faça uma limpeza no teu guarda-roupa. Tem muita gente precisando. Nós não precisamos de 100 par de sapato. Nós não precisamos de 10 bolsas. Nós não precisamos da geladeira um monte de coisa que nem usa. Na despensa um monte de latinha de não sei do que não usa. Precisamos administrar bem o nosso dinheiro. Precisamos do que é necessário. Vamos cantar um pedacinho de uma música do Espírito Santo? Eu quero que você feche os teus olhos e olhe para a tua casa. O que está sobrando na tua casa? Você vai voltar para a tua casa hoje. O que está sobrando na tua casa? Tem muita coisa lá que precisa ser doada para alguém. Eu quero que o Espírito Santo agora mostre ao teu coração aonde está o teu apego. Aonde está as tuas riquezas, ali está teu coração. Tem muita gente apegada às coisas materiais. Tem muita gente que tem coisa demais dentro de casa. E tem muitos que não tem nada. Olhe para dentro do teu coração agora. E pense agora. O que tem te atraído nos últimos dias? Cante isso. Eu quero me abandonar a este sopro de amor, mesmo que eu não saiba onde me levará. Mas sei que vida nova Ele traz. Eu quero me abandonar a este sopro de amor, mesmo que eu não saiba onde me levará. Mas sei que vida nova Ele trará. Vamos pegar 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Primeiro Coríntios 12, 11. Mas e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Qual é o teu dom? Pergunto para você hoje. Quais são os dons que você tem? Quantas mulheres têm uma bênção especial sobre as mãos para cozinhar? Vocês acham que isso não é dom? Alimentar o físico do outro é um bem. Quantos homens que têm o dom, o seu trabalho de sorrir, e fica de cara feia, emburrado, bravo. Nós evangelizamos muitas vezes, não é só com a palavra, mas também com as atitudes. O Espírito Santo que prescuta o nosso coração te deu um dom especial. Tem muita gente que diz assim, não tem dom de nada. Mentira, mentiroso. Quantos dons você recebeu o dia que você foi batizado? O dia que você foi crismado? Entendeu? Mas qual é o teu dom especial? Tem gente que tem o dom de rezar pela vida dos outros. Tem gente que tem o dom de falar bem da vida das pessoas. É um dom. Tem gente que tem o dom da disponibilidade. Qualquer coisa que você precisa, você pode chamar ele. Se ele não tem tempo, ele arruma. Dom da disponibilidade. E muitos possuem o dom do amor. O dom
de abraçar, de tocar, de ser presença na vida do outro. Isso também é dom. Se você ainda não descobriu qual é o teu dom, nessa semana você vai fazer uma experiência com o Espírito Santo, que está escondido aí dentro. Você que tem o dom de pregar, pregue. Estude a palavra de Deus. Você que tem o dom de cantar, cante. Você que tem o dom de pedir, é dom também, viu, gente? Peça. Peça. Eu admiro algumas pessoas para pedir, porque eu ainda não tenho esse dom, mas tem algumas pessoas que eu fico encantada. Mas tem que pedir com caridade, porque pedir também é um dom, né? Quem não sabe pedir também é melhor nem ir pedir. Você vai atrapalhar a obra de Deus. Ou tem gente também que pede demais. Tudo é equilíbrio. Tem umas pessoas que quando vê aquele fulano chegando já fecha a porta. Vai vir pedir alguma coisa. Sabe aquela pessoa que nunca vai para agradecer? Só sabe pedir? Uma coisa que eu sempre procuro fazer, eu não sei se o César aqui faz, mas eu procuro fazer. É de vez em quando eu tenho a relação de nomes, porque eu rezo por cada pessoa que nos ajuda. De vez em quando eu surpreendo alguma das pessoas. Ou eu mando um presente, ou eu vou até a casa dela. Não está nem esperando, mas porque se não avisou, não era para avisar. Era para chegar de surpresa mesmo. Então, as pessoas às vezes ficam assim: meu Deus, ela veio na minha casa. Gente, isso é uma graça do Espírito Santo que Deus me deu. Ou de ligar no dia do aniversário. E eu penso que quando eu faço essas atitudes de amor, eu tenho muito mais retorno das pessoas. Porque a gente também não pode só explorar desta mulher, porque ela pede para mim e me ajuda. Mas que dia que eu fui lá sem pretensão nenhuma de pedir, só de levar alguma coisa para ela. E qual não é a sensação maravilhosa? Você imagina, eu, irmã Zélia, se eu recebo a visita na minha casa do Padre Jonas, eu acho que eu morreria do coração. Que eu sou apaixonada pelo Padre Jonas. Mas imagina vocês de repente ser surpreendido pelo César de entrar lá na tua casa que nunca entrou e dizer: hoje eu vim aqui para rezar por você, pela tua casa. Esse é o presente que eu quero te deixar aqui. É uma alegria imensa. E às vezes a gente não cuida dessas pequeninas coisas. Até mesmo teu parente, que às vezes tanto fez por você, e de repente, surpresa, você vai lá e chega e entra: e eu vim trazer hoje um presente para você. Gente, todos nós precisamos disso, não adianta dizer que não. Todos nós somos movidos pelo amor. Esta é a nossa essência, a nossa raiz. E muitos casamentos estão gastos por causa disso, porque você só cobra do teu marido. Só cobra amor, carinho, atenção. Mas que dia que você liga lá no emprego do teu marido para dizer: amor da minha vida, só quero te dizer hoje que eu te amo mais do que ontem. Que eu sou a mulher mais feliz do mundo por ter você como meu esposo. Tem umas mulheres que reclamam tanto de marido para mim que eu falo para elas: quantas vezes no dia você diz pro teu marido que você ama? Ah, irmã, a gente já não faz mais essas coisas, né? Pois é. Está na hora de mudar o rumo dessa história. É fácil cobrar. É fácil cobrar.
Marido, é fácil cobrar da mulher comida todo dia. Mas que dia que você pôs o avental e disse: hoje quem vai cozinhar sou eu. Você vai descansar, mulher. Vai dormir, vou te servir na cama. Vou te cobrir de rosas, de perfume, de carinho, de amor. Que sentido tem uma lenha fora do fogo? Nenhum. Ela continua só sendo uma lenha, mas lançada ao fogo, ela continua sendo fogo, junto com aquelas brasas, junto com aquela cinza. Você precisa lançar mais lenha neste fogo do coração da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Você precisa lançar mais lenha no coração daqueles que Deus te confiou como comunidade. Esta é a missão do Espírito Santo em nós. Tem gente que diz assim: não gosta de abraço. Precisa de cura, cura interior. Quem não gosta de abraço precisa de cura interior. É um frustrado na vida. Quem não gosta de abraço, porque o abraço é cura. Jesus ficou de braços abertos na cruz para quê? Para dizer que continua te abraçando todos os dias, todos os minutos da tua vida. Quanto que um abraço não muda uma história? Quanto que um abraço não cura? Tem muita gente frustrada no mundo porque não ganha abraço. Não ganha abraço de pai, de mãe, de irmão, de tio, de amigo. É muito bom abraçar. E melhor ainda é beijar. Jesus disse: cumprimentai uns aos outros com ósculo santo. O Espírito Santo nos dá esta graça dentro da igreja. Porque homem beijar homem hoje no mundo já é gay. Mas aqui dentro da igreja é um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E nós precisamos deixar isso bem claro para o mundo, que nós somos homens e mulheres unidos pela força do Espírito Santo. Então a causa do meu irmão é também a minha causa, e por isso amo. Vim para este mundo para amar. O mundo quer tirar de mim esta graça de evangelizar, de abraçar, de beijar, porque isso é coisa do mundo. Mas o Espírito Santo é amor eterno. E quando eu faço isso, quando eu pego e faço isso neste menino, eu estou fazendo com a ação do Espírito Santo. E ele sabe o quanto que ele não vai se sentir amado com este carinho, com esses olhos lindos dele, maravilhoso. Isso é ação de Deus. Às vezes hoje ele só precisa disso, de um abraço de mãe, de um carinho, de uma atenção. E um abraço muitas vezes evangeliza mais do que 1000 palavras. Eu quero dizer para vocês: não tenha medo de ser esta fonte de amor do Espírito Santo. Não tenha medo de ir ao encontro de pessoas que estão afastadas da igreja, de entrar na casa dela e dizer: eu vim aqui só para dizer que te amo. Ela vai levar um susto. A gente não está acostumado a fazer essas coisas, né? Daí leva um susto. Mas ela vai se sentir tão amada, porque você deixou tudo para ir na casa dela. Ontem, vocês viram que eu saí daqui de manhã para fazer uma atitude de amor, porque atitudes de amor ficam marcadas no coração para sempre. Eu cuido muito de estar presente quando eu sou convidada, porque eu sei que aquele convite veio do fundo do coração. Amigo meu, o Mozan, da Canção Nova, casou ontem de manhã às 10 horas da manhã, aqui na igreja de Campinas. Qual não é a providência de Deus? Eu estou pregando esse retiro, coincidi com o casamento dele, e eu fui olhar esse convite 2 dias antes de vir para cá. É muito amor de Nossa Senhora. Quando eu liguei para ele falando que eu vinha para cá, ele falou: hoje eu ganhei meu dia com a sua ligação, irmã Célia. Você não sabe a alegria do meu coração se você estiver presente neste casamento.
E eu disse para o César, eu preciso ir lá. Ele foi muito generoso, pegou o carro dele, me levou até Campinas, participou da missa, foi 2 horas de missa. Mas eu digo para vocês, tem atitudes que a gente faz que vai permanecer para sempre. Um momento importantíssimo da vida dele, que jamais será esquecido. E muitas vezes eu abri mão do meu descanso para fazer atitudes assim, porque eu sei que isso é uma evangelização verdadeira. Isso jamais alguém vai poder arrancar do coração dos filhos amados de Deus. Ser presença viva do Espírito Santo é isso. É não ter medo de amar com atitudes. Homens, mande flores para tuas esposas. Mande cartão. Ligue para elas. Mulher só precisa de carinho para ser boa, de amor, de atenção. A mesma coisa, mulheres. Vocês têm um marido escolhido por Deus. Eu vejo muitas mulheres falando mal dos seus esposos para outras mulheres. Está na hora de você ver o que ele tem de bom. Eu tenho umas amigas minhas que quando eu encontro com elas eu sinto prazer em vê-las falando bem dos maridos. Os maridos delas ficam todos sem graça diante da minha pessoa quando eu estou junto com elas, porque elas olham para o marido, olha, não tem homem mais lindo do que este, irmã Zélia. Eu digo para você, irmã Zélia, se tivesse que casar, isso já tem os filhos moços, estudando, fazendo faculdade, e diz, olhando no rosto do marido delas, se tivesse casado de novo, eu casava com este homem. E elas falam tão bem que eu falo assim, se eu não fosse freira, eu já ia casar. De tão bem que fala dos maridos. Nós precisamos de mulheres mais cheias do Espírito Santo, que fala bem dos seus esposos. Chega de mulheres animadas, né? Ai, não casa não. Melhor coisa que você faz é ficar sozinha. Gente, isso você não vai convencer ninguém a casar. Você não vai evangelizar nunca. Mas se você chegar para uma jovem e dizer, olha, case. E aliás, eu disse ontem que Deus libertou aqui, né? Os casamentos. E eu estou numa campanha de oração. Mulherada agora vai casar tudo novinha. Chega de casar mulher velha e homem velho. Chega. Porque depois não pode ter filho. É um problema sério. Dá muito trabalho para mim. Tem que ficar rezando para ter filho. Então agora eu quero economizar trabalho na minha vida. Graças a Deus, eu disse que Guarapuava é o celeiro de casamento. Todos os meus retiros saem casamento. Graças a Deus. Já tem 10 casamentos que saiu dos meus retiros. E 7 deles eu sou madrinha de casamento. E todos os casamentos, todo mundo novinho. Graças a Deus. Todas as meninas casando com 25, 22, 20 anos. E me alegra muito. Chega dessa história de organizar a vida profissionalmente, isso, aquilo. Organiza tudo, um apartamento belíssimo, uma vida com carrão e 40 anos com depressão. Porque não tem um marido, não tem uma vocação definida. E a depressão porque não vai ter poder mais ter filhos. Vamos acabar com essa história. Jesus tem pressa de ter profetas. Mulherada, muitos filhos para Deus. Bastante. E as mulheres que não querem ter muito filho, eu já peço quando eu rezo. 3 de uma vez só, Espírito Santo. Acabar com essa história de não ter filho. Não se preocupe que o Espírito Santo dá jeito para cuidar de tudo. Tá bom? Olha para o teu irmão e diga: seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um jovem cheio do Espírito Santo, e vão ficar de pé. Incendiar.